Quem foi a Rosa Parks, a mulher negra que foi presa por ter dito não a um homem branco nos Estados Unidos de América? A Rosa Parks foi uma ativista negra que desempenhou um papel muito importante no movimento dos direitos civis dos Estados Unidos de América. Havia uma época da segregação racial nos Estados Unidos em que só pessoas brancas tinham direitos e privilégios. Em 1955, a Rosa Parks foi presa por ter se recusado a ceder o seu lugar no autocarro para um homem branco em Montgomery. Então, num belo dia, a Rosa Parks, a voltar do trabalho totalmente cansada, ela sentada no lugar dela, chega um homem branco e diz para ela levantar porque ele precisava sentar. E a Rosa Parks, como já estava frustrada com aquele cenário político dos Estados Unidos de América, ela simplesmente olhou para ele e disse: não, não vou me levantar porque eu tenho tanto direito de sentar aqui como tu tens o direito de sentar nessa cadeira, estás a ver? Então, essa cena aqui resultou em uma revolta nos Estados Unidos, em que pessoas brancas se recusavam a aceitar que pessoas negras também mereciam de sentar nos autocarros, já que tinham os mesmos direitos que eles também tinham, porque todos pagavam para estar lá. Por que só pessoas brancas tinham que se sentar? Então, a Rosa Parks ficou puta da vida com isso e não aceitou ceder o lugar dela. Com muita razão. Para quem não sabe, a segregação racial foi um sistema de discriminação legalizada que existiu nos Estados Unidos de América e em outros estados também. Esse sistema extremamente repugnante separava as pessoas com base às suas raças e etnias, negando às pessoas de classes racialmente desfavorecidas direitos básicos que elas tinham em transportes públicos, restaurantes e quartos de banhos e em tantos outros lugares públicos que elas também deviam ter acesso, já que também pagavam ou contribuíam de certa forma para que aquilo funcionasse. Essas pessoas racialmente desfavorecidas contribuíam para essas estruturas, contribuíam para o desenvolvimento dessas estruturas e mesmo contribuindo financeiramente ou em termos de trabalhos também, elas não tinham direitos de reclamar, ou seja, se tu reclamasses naquele momento, tu serias preso por isso. Então, esse cenário todo fez com que a Rosa Parks revoltasse contra esse homem branco, a dizer que não vou ceder o meu lugar para ti. Estás a ver? Porque é uma coisa que as pessoas já iam pensando: se eu contribuo para estar nessa cena, se eu contribuo para o levantamento dessa cena, para o desenvolvimento dessa cena, por que eu não posso ter os mesmos direitos que esses gajos? Estão a perceber? O facto da Rosa Parks ter sido presa por ter se recusado a ceder o seu lugar a uma pessoa branca no autocarro criou uma revolta muito grande na comunidade negra nos Estados Unidos da América. E já que eram a maioria que usavam os transportes públicos, eles começaram a boicotar os transportes públicos, pararam de usar. Isso resultou em uma perda muito grande em termos econômicos e os donos de transportes começaram a repensar seriamente sobre a segregação racial e começaram a se perguntar sobre se isso fazia sentido ou não. Esse foi um dos primeiros grandes protestos contra a segregação racial que atraiu a atenção de todos. Quando falo de todos, estou a falar de forma nacional e internacionalmente, para que as pessoas repensassem se realmente essa segregação racial fazia sentido. Claramente que não fazia sentido, mas algumas pessoas precisavam pensar para que abolissem a segregação racial. Só para vocês verem. Só para vocês terem noção, o Martin Luther King ajudou a organizar esse boicote contra todos os autocarros de Montgomery. Ele organizou a resistência não violenta como forma de alcançar a igualdade racial de uma forma pacífica. Olhem só. Como eu disse no princípio, a Rosa Parks foi muito importante no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos de América, porque a resistência dela fez com que a comunidade negra repensasse sobre as injustiças raciais que estavam a ser cometidas contra a população negra. A Rosa Parks foi uma mulher muito inspiradora. Para quem quiser saber mais sobre a sua trajetória, quem foi ela e outras coisas mais, é só pesquisar na internet que vai encontrar muitas informações sobre a Rosa Parks. Inclusive, tem uma música de um rapper brasileiro que eu só cheguei a perceber porque eu fui ler um pouquinho sobre a Rosa Parks. Porque tem uma parte em que o César MC diz: eles vão tentar tomar meu lugar, mas tipo Rosa Parks, eu digo hoje não. Eu disse: quem foi a Rosa Parks? Deixa eu pesquisar. E quando fui pesquisar sobre a Rosa Parks, eu sinceramente fiquei muito apaixonada pela trajetória dela e pela história dela e por ela ter sido uma mulher tão resistente ao ponto de negar o seu lugar, o lugar que ela tinha de direito, já que ela também participava e contribuía de certa forma para que aquele autocarro
funcionasse, ela negou e fez com que muitos negros repensassem. Então, eu gosto muito de pessoas como a Rosa Parks que pregam a resistência, que não ficam aí deitadas à espera que alguma coisa aconteça, que colocam o corpo à bala para que outras pessoas possam usufruir da liberdade. Então, por mais pessoas que nem a Rosa Parks. Pessoal, por favor, estamos a chegar ao final do vídeo. Espero que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, por favor, e deixem um likezinho nesse vídeo. Cadela de raça bandida que joga cintura de mola, peitinho e bundão. Eu sou tão cara que eu não valho nada. Se eu jogo ele volta igual bumerangue. Faço carreira só com meu nome, preta confiante. Chamam de arrogante, gente mandada é zero atenção.